Oi, Bruninha, Ritinha. Gente, hoje a gente tá terminando a nossa live no livro de Atos. Estamos terminando hoje. Oi, Li. E vamos falar hoje do capítulo 27 e 28 e com isso nós terminamos o nosso livro de Atos, né? A gente passou aí acho que quase, 2 meses e meio, né? Trabalhando todas as terças e quintas em cima desse livro. Oi, Claudica. Boa amiga. Não tá dando... Pronto. Tava apertando a ondinha lá de dar o tchauzinho e não tava indo. Gente, vamos orar pra gente começar? Hoje é a nossa última live, vamos lá. Senhor, muito obrigada, Deus, pela jornada até aqui. Te agradecemos pelo tanto que aprendemos do Senhor, através de tudo que aconteceu no livro de Atos, Deus, na vida desses primeiros discípulos e apóstolos, na vida desses que viviam numa época tão difícil, Senhor. A gente julga a nossa época difícil, esse ano de 2020, mas acho que a gente nem imagina o que é viver tempos difíceis, Deus, numa era em que não existia todas as regalias que a gente tem hoje, numa época de perseguição à igreja. E nós te louvamos pela vida dessas pessoas que foram tão resolutas e tão insistentes em perseguirem a tua missão na vida delas. Nós te agradecemos, te pedimos que o Senhor nos ensine, continue a nos ensinar, abençoa a vida daquelas pessoas que estão entrando na live agora e que nós juntas possamos aprender cada vez mais de ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Olha, quase que eu aperto pra... Oi, Gi, tudo bom, Giselita? Quase que eu aperto pra acabar com a live, meu povo. Vamos lá, ó. A gente estava falando nas lives passadas que Paulo estava preso, né? Ele voltou da terceira viagem missionária e foi preso em Jerusalém, certo? De Jerusalém enviaram ele para Cesareia, onde ele ficou preso lá durante 2 anos, numa prisão domiciliar. E em Cesareia ele foi julgado diante de 3 pessoas importantes, 2 governadores da Judéia, Festo e Félix, e depois diante do rei Agripa, que a gente já falou que era Herodes Agripa, mas que não era o mesmo Herodes da época de Jesus, era um outro Herodes, tá? Na verdade foram vários Herodes ao longo da história. E aí no final do capítulo 26 a gente viu que Paulo, ele resolve, senta melhor, ele resolve que ele apela para César, porque ele estava sendo jogado de um lado para o outro, eles não conseguiam chegar a um veredito. Na verdade, eles sabiam do veredito de inocência, só que nenhum deles tinha coragem de enfrentar os judeus para de fato libertar Paulo. E aí ele diz, eu apelo para César então. Paulo era cidadão romano, não de nascença, né? Ele nasceu em Tarsis, a gente viu isso. Mas ele desde muito jovem foi para Jerusalém para aprender as escrituras, porque ele era um fariseu mesmo. E ele cresceu aos pés de Gamaliel, ele fala isso nas suas cartas em vários momentos, né? Ele perseguiu cristãos, ele foi muito cruel e tudo mais. E ele, na verdade, era cidadão romano porque ele herdou a cidadania através do seu pai, que era cidadão romano, tá? Então, Paulo, ele sempre teve vontade de visitar Roma, de ir a Roma, mas ele foi impedido durante muitas vezes, inclusive a gente vê isso na carta aos Romanos, que ele também escreve, né? Nós vimos que o apóstolo Paulo, ele escreve a grande maioria das cartas do Novo Testamento.
Glória a Deus pela vida de Paulo, né? Porque aí nós temos hoje na Bíblia verdadeiros tratados teológicos a respeito de moralidade, de comportamento, de cristianismo, de teologia, né? Através das cartas que Paulo escreveu. Então, e muitas dessas cartas ele escreveu estando preso, né? Então, é claro que na época Paulo não estava feliz de estar preso, mas hoje em dia nós damos glória a Deus por isso, porque foi através dessas prisões que ele teve tempo para escrever tantas dessas cartas que ele escreveu, certo? E aí, Paulo tinha esse desejo muito grande de ir a Roma. Como é que a gente sabe disso, gente? Não é no livro de Atos que fala isso, mas em Romanos, que é a carta escrita por Paulo logo depois de Atos, né? A gente tem Mateus, Marcos, Lucas e João, aí vem Atos e Romanos. Nessa carta aos Romanos, que é Paulo quem escreve, ele escreve aos cristãos que estavam nessa igreja em Roma, mas a gente não sabe muito dizer quem fundou essa igreja em Roma, porque não foi Paulo. Paulo, antes dessa ida dele para Roma, que a gente vai ler aqui, ele não tinha estado em Roma ainda, tá? E a gente sabe disso porque lá no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 10, ele diz assim, ó, aos romanos, né? Em minhas orações, coloca assim, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los em Roma. Anseio vê-los. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora, certo? Então a gente sabe que ele tentou realmente visitar os irmãos em Roma muitas vezes, mas foi impedido, né? E agora, então, em prisão, ele vai para Roma. Ele está preso quando ele vai para Roma, quando ele vai ser transferido para Roma, porque ele pede para ser julgado lá, por César, pelo imperador, tá? Então, no capítulo 27, a gente vê, então, a viagem de Paulo de Cesareia até Roma, tá? Essa viagem de Paulo, gente, de Cesareia até Roma, durou 6 meses. Saindo de Cesareia até chegar em Roma, foram 6 meses, tá? A gente tem que lembrar que naquela época as viagens não eram rápidas, as viagens eram de navio, né? Por exemplo, distâncias longas assim, eram de navio e tinham várias etapas nessa viagem, tá? E principalmente aqui que a gente vai ver que Paulo naufragou, né? O navio em que ele estava naufragou ao longo dessa viagem. Então a gente vai ver que ele passou por várias dificuldades para chegar até Roma, onde ele queria muito ir. Ele queria ir por vontade dele, e ele queria ir porque Deus tinha dito a ele que tinha muitas coisas para ele fazer em Roma. Então ele tinha essa palavra de Deus de que ele chegaria até lá, certo? Oi, Lele, a Letícia que tá aí Então, o que era Roma, gente, na época, né? Roma era o grande centro do mundo nessa época aqui, né? E a gente sabe que Roma ela era um grande imã, atraía as pessoas do mundo inteiro para lá, porque era uma grande metrópole, com um grande centro cultural, social, econômico, e a gente sabe, né, pela história, que Roma integrava no mesmo território romanos, gregos, judeus e bárbaros, né? Era um lugar onde a religião desses povos ela era permitida, ela tinha uma certa liberdade, né? Porque, claro, Roma não queria que esses povos se rebelassem contra ela, então acabava que o imperador ele dava aos habitantes daquela região uma certa liberdade para que eles pudessem cultuar os seus próprios deuses. Então, foi em Roma, de Roma que vem os primeiros relatos que a gente tem do respeito pelo Código de Leis, né? Que antes os povos eram muito bárbaros e ninguém tinha lei, então esse Código de Leis a princípio veio através de Roma, tinha uma grande eficiência na administração e na comunicação postal, certo? Tinha um sistema evoluído de estradas e portos,
as suas arenas, né? O Coliseu, por exemplo, tinham várias arenas, palácios, túmulos de mortos ilustres, templos, basílicas, teatros, os seus banhos, né? Os seus aquedutos, o fórum, tudo isso chamava muita atenção das pessoas que queriam conhecer Roma. Nós tivemos como família, eu, o Mário e os meninos, a oportunidade de há 5 anos atrás, em 2015, irmos a Roma. E hoje ela é uma cidade que encanta, gente. Ela é um museu realmente a céu aberto. É muito lindo, gente. Olhar aquele Coliseu, eu nem sei, assim, expressar o que é. Você vê o Coliseu, assim, a olhos nus, né? É uma viagem muito linda, assim. Quem tiver a oportunidade de fazer, vale a pena. Imagina naquela época, né? Que era realmente o grande centro mundial. E Paulo queria visitar essa cidade, mas ao mesmo tempo era uma cidade, por ser uma cidade grande e ter gente de todos os lugares do mundo e de morais, né, variadas, era um grande centro de decadência moral também, certo? A gente vê isso, inclusive, na Carta aos Romanos, né? Nesse tratado que é deixado na Carta aos Romanos por Paulo, onde ele fala, né, das questões morais da cidade, tá? De Roma principalmente. A gente não tem muita noção como que essa igreja foi fundada em Roma, mas o que a gente sabe é que lá no comecinho de Atos, quando a gente leu nas primeiras lives a respeito do Pentecoste, né, na festa do Pentecoste, é dito lá que tinham cidadãos de Roma. Então pode ser que esses primeiros cidadãos que se converteram lá na época do Pentecoste voltaram para Roma e fundaram essa igreja lá. Fato é que Paulo escreve o gap, né, o intervalo entre o Pentecoste e a Carta aos Romanos é um intervalo de 25 anos. Então, a gente sabe que essa igreja crescia lá e Paulo escreve esse tratado teológico, que é o livro de Romanos, para essa igreja que tinha sido fundada lá muitos anos antes, a gente não sabe por quem. E por isso nós temos o livro de Romanos, né, que foi uma carta escrita antes mesmo de Paulo visitar Roma, tá? Ele escreve essa carta aos romanos, mas ele mesmo não tinha ido a Roma ainda, ele está indo para Roma agora, tá? No capítulo 27 de Atos, é quando Paulo vai para Roma. E a gente vê aqui, gente, que o capítulo 27, ele começa dizendo assim: Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Então eles colocaram esses presos na guarda de Júlio, disseram: Júlio, leva eles até Roma, você é responsável por eles, tá? Mais na frente, lá no capítulo 28, a gente vai ver que eram 276, se eu não me engano, 276 pessoas, tá? Que estavam nesse navio, não necessariamente todos os presos, entre marinheiros, soldados, o centurião, Paulo e os outros presos. Mas quem eram esses outros presos, tá? Existem alguns historiadores que dizem que provavelmente pessoas que tinham sido condenadas, já estavam condenadas, às vezes condenadas à morte, inclusive, porque Roma ela estava sempre pedindo presos de vários lugares do mundo para que fossem a Roma, para que esses presos lutassem nas arenas, nas grandes, por exemplo, os grandes gladiadores, tá certo? Então, provavelmente esses presos eram pessoas já condenadas e que estavam indo a Roma para lutar nas arenas, certo? Então, eles entram nesse navio, era um navio que vinha de Adramítio, certo? Que era uma outra cidade, e eles estavam indo em direção à Itália, né? Onde está Roma. Só que diz que houve uma série de contratempos aí no meio dessa viagem. Primeiro de tudo, o navio para em Sidom. Lá em Sidom, Júlio permite que Paulo encontre alguns amigos, né, pela bondade de Júlio. Ele diz aqui, permitiu que fosse ao encontro de alguns amigos para que estes suprissem as suas necessidades. A gente não sabe se necessidades emocionais, muito provavelmente, porque ele tinha vindo de uma temporada preso 2 anos em Cesareia, ou suprindo suas necessidades mesmo de materiais, de algum produto de higiene, alguma coisa assim, roupas, né, que Paulo tivesse precisando nesse período aqui, tá? Fato é que esse navio para em Sidom, ele encontra esses amigos, a gente não sabe aqui por quanto tempo, mas diz que eles partem de lá e vão até Mirra. Em Mirra eles trocam de navio, um outro navio que estava vindo também de uma outra cidade, e de Mirra eles
param em Bons Portos, certo? Perto da cidade de Lazéia. É tão interessante, gente, aqui, porque a gente vê que existem detalhes, assim, muito grandes de onde eles pararam, em cada local, como é que o navio era. E o John Stott, aqui no livro que a gente acompanhou, né, durante esse tempo todo, ele fala que porque Lucas, que é quem escreve o livro de Atos, ele estava com Paulo. Aí a gente se pergunta assim, mas como é que foi dada a autorização para que Lucas estivesse com ele? Muito provavelmente, John Stott diz, os prisioneiros, eles tinham como se fossem tutores, né? Provavelmente Lucas era um desses tutores de Paulo, tá? Era, entre aspas, prisioneiro de Paulo. Então, provavelmente Lucas estivesse com ele, e por isso que a gente sabe, provavelmente ele teve um diário de bordo, e por isso nós temos detalhes tão precisos dessa viagem. No versículo 9 do capítulo 27, está escrito assim: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa. O que significa isso aqui? Na época do inverno, ninguém navegava por causa dos ventos, por causa do frio. Então, essa navegação se tornava perigosa. E diz que eles tinham perdido muito tempo porque o inverno acabou chegando, eles não conseguiram chegar em Roma a tempo e estavam a portar em algum estarem se esperar o inverno para passar, para então conseguir continuar a viagem, tá? E eles estavam, então, a gente viu que ele... E aí Paulo, ele diz para tripulantes, e há juízo para o navio, para a carga e bem para a nossa vida. Mas o centurião não ouviu. E eles resolveram sair de Bons Portos para tentar aportar em Fenice. De Bons Portos para Fenice são 64 quilômetros, é razoável, uma distância pequena até. Mas eles não conseguiram chegar até Fenice, certo? Uma tempestade caminho. Paulo tinha dito que eles não seguissem viagem, que eles ficassem em Bons Portos, mas eles decidiram seguir viagem tentando chegar até Fenice, mas nesses 64 quilômetros aí entre Fenice e Bons Portos houve uma tempestade e eles não conseguiram realmente chegar até Fenice, tá? Nessa tempestade, algumas coisas acontecem, gente. A gente vê que eles têm de tudo que esse navio sair ileso, né? Eles tentam lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, baixaram as velas, deixaram o navio à deriva, mas diz que o navio continuava sendo castigado pela tempestade, começaram a lançar fora toda a carga, né? Lançaram fora com as próprias armas navio, e lá tentaram de para não agraçar o navio para as próprias vidas. Lá no versículo 20, capítulo 20, diz que não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Olha que interessante, gente. Quantas vezes na nossa vida, né, o nosso barco ele está sendo açoitado por tempestade e a gente tenta de todas as formas segurar, salvar, né, sem esperança. Né? Às vezes a gente não acorda assim sem esperança. Na vida de Paulo também foi assim, na vida de Lucas, né, que é quem escreve. E às vezes é necessário uma situação de desespero para que a gente possa ouvir a mensagem, porque foi só depois disso que Paulo conseguiu ser ouvido. A gente viu anteriormente, lá no comecinho, né, que o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio e resolveram continuar a viagem, né? Mas numa situação de muito desespero, eles de fato pararam e foram ouvir Paulo. E diz que Paulo diz o seguinte para eles: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, né? Então, assim, numa situação de desespero, aí eles pararam para ouvir. E muitas vezes é assim na nossa vida também, gente. Às vezes a gente se pergunta por que estamos passando por sofrimento ou alguma situação. Muitas vezes Deus permite, porque a gente precisa ouvir, e de outras formas a gente não está querendo ouvir aquilo que Deus nos quer dizer, certo?
Acontece que eles naufragam, de fato, certo? Disse que alguns marinheiros, inclusive, tentam fugir, aí Paulo diz, não fuja, vamos ficar todos juntos, né? Não é hora para isso, então eles decidem cortar as cordas dos botes salva-vidas, até que eles conseguem visualizar uma enseada, e aí os guardas, os soldados dizem, vamos matar todos os presos, né? Porque se algum deles escapasse, a vida dos guardas seria tirada. E aí diz que o centurião não deixa, porque ele quer salvar Paulo, e ele diz, não vamos matar ninguém, e eles dizem, vocês vão primeiro na frente os que sabem nadar até a praia, eles não conseguiram reconhecer que ilha era aquela, mas ele diz, vão na frente os que sabem nadar, os que não sabem nadar vão aí segurando em tocos ou em pedaços de madeira, e vocês vão até a praia, a gente se encontra todo mundo lá, e o capítulo 27 termina dizendo que dessa forma todos chegaram a salvo em terra, ou seja, se cumpriu de fato a palavra que Paulo tinha dado de que todos se salvariam, só o navio seria perdido. De fato o navio encalha, diz que com a força das ondas ele é todo quebrado, mas eles chegam vivos até a ilha. Quando eles aportam, a gente vai começar então o capítulo 28, que é o último capítulo. Quando eles chegam a essa ilha, né, nadando e presos em troncos de madeira e tudo mais, eles veem então que é a ilha de Malta e são recebidos pelos habitantes, tá? Que mostram extraordinária bondade para com eles, tá? A gente tá começando aqui o capítulo 28. Diz que eles fizeram uma fogueira e tudo mais, e que quando Paulo vai pegar alguns gravetos para colocar nessa fogueira, na hora que ele puxa um dos gravetos, uma víbora, uma cobra, se enrola nas mãos dele, e os habitantes começam a comentar, vixe, provavelmente ele deve ser algum assassino. Porque ele não foi morto durante o naufrágio e agora os deuses estão tentando matá-lo através da cobra. É alguém que com certeza merece morrer, porque não morreu no naufrágio, agora tem uma cobra aí que se enrolou na mão dele, vai picá-lo e ele vai morrer, provavelmente ele é um assassino. Só que logo depois, vendo que Paulo não inchava, diz assim, eles, porém, esperavam, versículo 6, que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Vocês lembram disso, gente? Algumas lives atrás, a gente falou lá na ilha de Listra, né? Na cidade de Listra, ele cura um homem e aí eles começam a achar que ele é um deus e depois chegam os judeus e eles começam a dizer não, eles não são deus e acabam apedrejando Paulo. Aqui acontece o contrário, né? Eles primeiro acham que ele é um assassino e depois começam a adorá-lo como um deus, porque, enfim, a víbora não faz nada contra a vida dele, né? Então, assim, o povo, gente, a multidão, mais uma vez, é muito volúvel, né? Naquilo que crê, certo? E nesse momento aqui, a gente vê que a multidão é mais uma vez levada pelas aparências, né? Pelo julgamento errôneo e julgam Paulo aqui como um deus, certo? Paulo, gente, ele era um homem que tinha espiritualidade, ele tinha bom senso, mas ele também tinha fé e obras, né? Então, a gente vê que ele era um homem espiritual, ele tinha esse contato com Deus, mas ele também agia. Ele também foi atrás dos gravetos para colocar na fogueira. Ele disse aos homens, tenham coragem, né? Ele junto lá com Júlio, que era o centurião, disse, não vamos matar os prisioneiros, tá? Então, assim, ele era um homem de muito bom senso. E quando ele chega na ilha de Malta, que isso tudo acontece, tinha um rapaz na ilha de Malta, chamado Públio, que diz que era o homem principal da ilha. E eles ficam hospedados na casa desse cara, porque eles passam na ilha de Malta 3 meses. Eles tinham que passar o inverno nessa ilha, tá? E diz que ele passa na ilha de Malta 3 meses e que o pai do Públio estava doente. Aqui relata no versículo 8 que seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria e que Paulo o cura. E que os habitantes da ilha, sabendo disso, trouxeram seus doentes para que Paulo os curasse e eles foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Então,
em Malta, né? Ele cura todas essas pessoas, muito provavelmente, aqui não fala, mas muitos devem ter se convertido, certo? E aí, depois de 3 meses, passado o inverno, eles embarcam num novo navio e chegam então a Roma, certo? E aí diz no versículo 15, ó, que os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado, porque ele viu que o sonho dele, que era chegar em Roma e conhecer esses irmãos, né, que ele tanto relatou lá na carta aos Romanos, tinha de fato acontecido e tinha se tornado realidade. E Paulo recebe permissão em Roma para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado, certo? E aí, gente, assim, algumas coisas me chamam a atenção aqui, né? A gente sabe que Paulo, lá uma das cartas que Paulo escreve estando preso é a carta aos Efésios, né? Até na nossa igreja, o Mário, né, meu marido, tem pregado sobre os Efésios e ele tem falado sobre a vestimenta, né, que nós devemos usar, e Paulo usa, ele fala, né, do cinto da verdade, da couraça da justiça, das sandálias do evangelho da paz, do capacete da salvação. Então, assim, Paulo diz que quando Paulo estava sob custódia, ele ficava acorrentado a esse soldado, certo? Então, ele passava 24 horas do dia lá dele fazendo coisas, acorrentado a esse soldado e olhando esse soldado romano, né? Então, a gente viu aí, por exemplo, essa ilustração de Paulo falando sobre a armadura, né? A armadura de Deus, que nós cristãos devemos vestir a armadura de Deus, e aí ele vai em cada uma desses acessórios da armadura e fala, dando uma ilustração para cada um desses acessórios, né? Isso só foi possível, textos assim, porque Paulo estava acorrentado a esse soldado, né? Então a gente hoje louva a Deus pelo fato de Paulo ter estado preso durante quase 5 anos, porque foram 2 anos em Cesareia, 2 anos em Roma e mais 6 meses entre Cesareia e Roma, né? Então 4 anos e meio ele esteve debaixo de prisão. E durante esses 4 anos e meio é o tempo em que ele escreve 4 cartas, 3 grandes cartas muito importantes para o cristianismo, que é a carta de Efésios, Filipenses e Colossenses, e a carta a Filemon, tá? Que estão todas as cartas que estão no Novo Testamento. Então, glória a Deus por isso. A gente vê mais uma vez aqui no capítulo 28 que Paulo em Roma prega primeiramente aos judeus. Em todos os lugares onde Paulo chegou, ele pregava aos judeus primeiramente. Alguns deles se convertiam, outros não, e depois disso, batendo as sandálias dos pés, ele pregava aos gentios, né? A gente vê isso mais uma vez aqui no capítulo 28. E o capítulo 28, gente, termina com o seguinte relato: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. E com isso, a carta de Romanos, né, de Atos 28, termina. Então, algumas coisas. Paulo sabia da possibilidade de morrer, mas ele já havia ressuscitado em Cristo, né? E às vezes a gente fala, gente, eu converso com pessoas, né? A gente vê tanta gente que tem tanto medo na morte, né? Se você tem tanto medo assim da morte, eu acho que você precisa se questionar por quê. Talvez qual é a certeza que você ainda não tem no seu coração, né? Assim, quando me perguntam, você tem medo da morte? Não tenho. Eu talvez tenha medo de quem eu vá deixar, né? Meus filhos, meu marido, da falta que eles sentirão de mim. Eu olho por eles, mas eu mesmo não tenho medo algum da morte mesmo, né? Porque Paulo sabia que havia ressuscitado em Cristo. Então, se a gente crê, gente, no que a gente crê, a morte não pode ser um inimigo, porque a morte foi vencida, né? A morte já foi vencida. Depois, Paulo aguardava a sentença do imperador, né? Mas ele sabia que a autoridade suprema debaixo de quem ele deveria se curvar era Cristo. Então ele chegou a Roma algemado, mas com a alma completamente livre, porque ele tinha uma certeza muito grande da salvação dele em Cristo,
né? E é só por isso que é possível, em 2 Timóteo 4,7, que também é uma carta escrita, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, né? E com isso a gente termina Atos, dando aí glória a Deus pelo tempo de prisão de Paulo, porque foi só através dessas prisões que ele escreveu as cartas que ele escreveu, né? E o autor termina o livro com essa frase que eu queria deixar para nós então. Ele diz assim, quando Lucas descreve Paulo, Lucas é quem escreve Atos, e ele diz: quando Lucas descreve Paulo pregando com intrepidez e sem impedimento, é como ele termina, né, o último versículo, isso simboliza uma porta aberta pela qual nós, hoje, precisamos passar. Os Atos dos Apóstolos terminaram há muito tempo, mas os atos dos seguidores de Jesus continuarão até o fim do mundo e a palavra deles vai se espalhar até os confins da terra. E eu queria terminar com essa palavra, gente, dizendo que o livro de Atos ele tem 28 capítulos, mas ele é um livro que não terminou, porque a história da igreja depois disso e tudo que acontece até hoje nas nossas vidas faz parte dos atos dos discípulos e dos seguidores de Jesus, que somos eu e você. E a gente precisa continuar a fazer história e a contar história, proclamando o nome do Senhor Jesus aonde quer que a gente esteja, né? Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. E com isso eu termino, gente. Né, as nossas lives, foi muito bom estar aqui com vocês nesse período todo, talvez trecho. A gente aprende demais no livro de Atos, né? Paulo, ele é inspirador na nossa caminhada, né? Porque um homem íntegro, um homem de fé, mas de obras, um homem que tinha uma espiritualidade saudável, um homem que tinha bom senso, né, um homem que tinha muita clareza da sua missão. E eu oro, meninas, para que nós possamos ser a continuidade desse reino de Deus que foi instaurado, que foi instituído a partir da morte de Jesus na cruz, né, salvando a mim, a você, e que nós possamos de fato viver um cristianismo autêntico, um cristianismo que faz diferença na vida das pessoas, né? Um cristianismo de segunda a segunda. Né? Então, abençoe você. Muito bom estar aqui com vocês nesse período. Próximo livro, Mai, é o que eu falei, né? Eu realmente continuo de alguma forma, eu vou estudar algumas possibilidades. Mas agora, porque no 18, hoje é dia 10, então uma semana vai entrar de férias. E a gente vai ficar por aí viajar, mas eu queria estar com tempo para estar com ele, realmente, para não ter, assim, nenhum compromisso. A gente tá precisando descansar, gente, porque muito embora a gente, nesse período de pandemia, as coisas pararam, mas a igreja não parou, né? Eu também não parei de dar aula, então, mesmo que online. Então, a gente tá precisando, assim, tirar uns diazinhos só pra gente mesmo, pra gente estar junto e poder... descansar, tá? Então eu não vou me comprometer porque eu sou muito píssica nas minhas coisas. Se eu me comprometer, eu vou logo querer começar a ler, querer estudar, e aí eu posso comprometer os meus tempos que nesses dias em que o Mário vai ter férias, eu vou dar essa prioridade a ele, tá bom? Então depois de voltar das férias, acho que vai ser do dia 22 do dia 18 a 25, alguma coisa assim, é um período bem pequenininho. Aí depois que ele voltar das férias, que a gente tirar esses diazinhos de férias, aí a gente vai estar junto, tá bom? Aí eu vejo como é que a gente vai fazer para continuar as nossas lives, tá certo? Gente, que Deus abençoe vocês. Amém, amém. Deus abençoe vocês, que vocês tenham aprendido muito. Saibam que todas essas lives, todas elas estão salvas no YouTube da igreja, certo? Eu nem sei quantas foram, acho que 23, acho que foram 23 lives, tá bom? Contando com essa de hoje, 23 ou 24, certo? Deus abençoe vocês e que a gente cresça, né? Cada vez mais nos planos que o Senhor tem separado pra gente, tá bom? Deus abençoe, meninas. Grande, grande beijo.